nos imbuir de paciência extra para o trabalho de resgate? A resposta para essa pergunta toma a conotação de pergunta. Poderíamos, realmente, do topo de nossas imperfeições e revolta contra um semelhante, que às vezes nos causou consequências seríssimas com seus atos no nosso campo emocional e mental, passar por cima de todo esse rancor, e trabalhar junto a esse indivíduo, na obra de resgate mútuo? Ou será que, provavelmente, explodiríamos em cólera, mais uma vez, se tivéssemos recordação completa da atitude que precisamos perdoar? Mais uma vez, a sabedoria infinita de nosso Pai misericordioso nos dá mais uma prova de seu amor através da apresentação de situações de testes, à medida que nosso estágio de evolução possa compreender, nunca nos proporcionando expiações que não tenhamos ainda condições de enfrentar. Com esse conceito em mente, pode-se entender o porquê do nosso Mestre Jesus nos ter pregado o amor ao próximo como um caminho para a felicidade, através da máxima: fazei a seu próximo tudo o que desejardes seja feito para vós. Uma vez que nos desviamos desse código de conduta e executamos contra nosso próximo ações que são opostas a esta ideia, um relacionamento kármico é criado, o que nos forçará a seu correspondente resgate, seja na encarnação atual, seja em uma próxima. Como foi colocado previamente, a encarnação é laboratório de aprendizado para nossa própria evolução. Pode-se pensar então que resgates de karmas passados seriam como tarefas extras que nos desviariam do trabalho evolucionário, ou, de forma análoga, um trabalho extra que precisamos executar, muitas vezes inserindo dificuldade adicional no nosso caminho quando encarnados. Felizmente, tudo o que passamos pode ser convertido em oportunidade de aprendizado, inclusive relações de resgate. Podemos aproveitar a oportunidade, através das dificuldades apresentadas durante o trabalho de resgate, para gravarmos em nossas mentes as consequências que serão geradas a partir de ações, muitas vezes impensadas, que praticamos contra nosso próximo, e galgarmos assim degraus em nosso caminho evolutivo. O pecado original. Algumas religiões criadas pelo homem apresentam o conceito de pecado original. De acordo com essas religiões, nascemos com o chamado pecado original, que segundo essas crenças, tem origem no ato sexual dos nossos pais gerador de nossa concepção. Algumas perguntas podem ser apresentadas com relação a esse conceito. Jesus não nos falou para crescermos e multiplicarmos. Não é o ato sexual a única forma de reprodução de nossa espécie. Estaria ele nos dando um conselho e ao mesmo tempo criando para nós um pecado? Imaginemos que isso seja realmente um pecado. Se pensarmos mais uma vez na justiça de nosso Pai, teria sentido lógico o indivíduo herdar um pecado que foi cometido por uma outra pessoa, ou nesse caso por duas outras pessoas? Se isso faz sentido, qual seria a diferença entre herdar o pecado da concepção e herdar qualquer outro tipo de pecado? Poderia eu, então, pagar por um crime que meu pai ou mãe cometeram? E com relação ao karma como colocado na seção anterior, poderia um filho então executar trabalho de resgate pelo pai? Faria sentido a obtenção de perdão pelo filho, que na verdade, não foi quem executou a ação. A noção de pecado original não é totalmente absurda, quando se olha através do ângulo de karma, reencarnação e evolução. Todos nós, quando nascemos, carregamos o resultado de nossas ações, executadas em todas as nossas vidas passadas. Sabemos que, como ainda estamos galgando os degraus evolutivos, muitas dessas ações geraram consequências negativas a algum de nossos semelhantes. Essas ações, como foi colocado anteriormente, podem ser denominadas pecado. Como, então, carregamos esses pecados conosco de uma ou mais vidas anteriores para a vida atual? Quando nascemos, podemos chamar esses pecados de pecados originais, uma vez que estes foram gerados anteriormente ao nosso nascimento. Lei de causa e efeito.
Como foi colocado anteriormente e exemplificado nas sessões anteriores deste capítulo, uma das bases da doutrina espírita está na responsabilidade que cada um de nós possui com relação à nossa própria felicidade. Responsabilidade esta que nasce do fato de que, apenas nós, e ninguém mais, podemos julgar os nossos próprios atos e determinar as atitudes futuras que devem ser tomadas para a obtenção do perdão. Perdão este que, em tempo, servirá como elixir salutar que trará equilíbrio e paz para nossa consciência. Pode-se encarar este conceito como a máxima forma de liberdade, uma vez que não reportaremos a ninguém mais, que a nossa própria consciência, pelos crimes e faltas que cometemos durante as nossas várias existências. Mas, justamente por esse fato, é que sabemos que não conseguiremos abrandamento de nossas penas, uma vez que não teríamos como prestar falso testemunho, no tribunal da justiça de nossa consciência. Nós somos os únicos indivíduos a entender completamente as nossas motivações durante a execução de um ato, e a tentativa de escape da responsabilidade por estes mesmos atos é vã, já que não conseguimos enganar a nós mesmos, nas profundezas da consciência. Ao mesmo tempo, uma pergunta a ser feita, seria: e se simplesmente não nos afetamos, na nossa consciência, pelos crimes que cometemos? Estaríamos livres do Tribunal de Justiça neste ponto? A resposta é negativa. Se em um determinado momento em nosso caminho evolucionário, simplesmente varremos as nossas faltas para debaixo do tapete da consciência, à medida que subimos a escada evolucionária, invariavelmente entenderemos que o único caminho é o da caridade e do amor ao nosso próximo, como definido no molde traçado pelo Mestre Jesus. Neste momento de revelação, aquele tapete que guarda ainda toda a sujeira do passado será retirado, uma vez que, muitas vezes, a pessoa que atira a pedra esquece do fato, mas aquele que recebeu a pedrada pode não ter esquecido ou superado. A partir daí, nossa consciência passará então a nos cobrar o ônus pela omissão de outra época. A física conhecida pelos cientistas da modernidade tem como postulado que, a toda ação corresponde uma reação, ou, em termos mais generalizados, para todo efeito, existe uma causa que o gerou. Esse postulado pode ser expandido para relacionamentos sociais da mesma forma, uma vez que, utilizando-se mais uma vez da metáfora da pedrada, o ato de atirar a pedra deixará hematoma localizado no corpo de quem a recebeu. Esse hematoma desaparecerá mais ou menos rapidamente, baseado no metabolismo do agredido. No campo mental e emocional, atos impensados podem deixar marcas muito mais profundas que a pedrada no corpo físico, e a cura de quem a recebeu estará diretamente ligada ao estágio evolucionário no qual o indivíduo se encontra no momento do recebimento da ação, que pode ser entendido como o metabolismo mental da pessoa agredida. A consequência será mais ou menos grave, dependendo da postura em que este indivíduo se coloca com relação a questões morais. Sentimento de vingança pode ser gerado em seres ainda subindo a escala evolutiva, ao mesmo tempo que, sentimento de caridade para com a pessoa ainda ignorante ao agir desta forma, é gerado em indivíduos que já entendem os conceitos do Mestre, relacionados ao amor ao próximo. Um exemplo dessa afirmação pode ser encontrado no próprio momento da crucificação, quando Jesus, ainda que, no estágio máximo de seu indeferível sofrimento físico, orou ao Pai de misericórdia para que nos perdoasse, pois claramente não sabíamos o que estávamos fazendo. Seria perfeitamente compreensível se ele, no momento derradeiro, decidisse evocar seu exército para aplicação da justiça, mas, pelo contrário, resignou-se com seu destino com relação a seu corpo físico, assim como um pai que enxerga um filho em idade tenra cometendo atos sem sentido e impensados, nutre sentimento de amor incondicional, que o empurra ao ensinamento e não à cólera. Uma vez que absorvamos todos esses conceitos, tornam-se naturais e claros os ensinamentos de nosso Mestre, que pregam basicamente o amor ao próximo, sendo todos os outros ensinamentos,
Corolários deste primeiro. Pois, como podemos provavelmente observar em nosso próprio dia a dia, ações e sentimentos voltados para o bem, geram efeitos positivos, como por exemplo, amizade e gratidão, ao mesmo tempo que sentimentos malévolos geram nada mais que afastamento ou mesmo sentimento de vingança como seus efeitos. Capítulo 7. Inferno, Paraíso e Purgatório. Alguns dos conceitos que acompanham a humanidade através do tempo são as noções de inferno, paraíso e purgatório. Independentemente da religião que abordamos, esses três conceitos aparecem com nomes diversos, mas sempre presentes como partes integrantes dessas crenças. Este capítulo visa o detalhamento desses conceitos à visão da doutrina espírita. Cada uma dessas ideias será apresentada em sessões individuais, iniciadas através da apresentação da visão tradicional mais aceita publicamente e seguida pela explicação proposta pelo Espiritismo. Inferno. A imagem de inferno que é publicamente aceita, é a de um local, baseado nas profundezas da Terra, comandadas por um chefe maligno, conhecido por vários nomes, onde torturas inenarráveis são aplicadas durante toda a eternidade. Aqueles que não foram aceitos no paraíso. Ainda, o diabo é aquele que luta contra Deus, diretamente, pelo controle do nosso mundo, desejando a acepção do mal entre os homens. Enquanto Deus, em contrapartida, deseja que o mundo seja banhado por sentimentos apenas do bem. Essa luta nunca é vencida por nenhuma das partes, e ainda mais, é o que mantém o equilíbrio entre o bem e o mal. Uma vez que a alma chega ao inferno, esta pertence ao diabo, sem nenhuma possibilidade de salvação. Partindo-se desta alegoria, podemos então analisar cada uma das características do inferno figurado, separadamente. Primeiramente, sua localização, as profundezas da Terra. A ciência moderna já não conhece todas as camadas do globo terrestre. Se o inferno realmente se encontra em uma dessas camadas, não seria possível que algum desses estudos exploratórios, conduzidos pelos nossos cientistas, já não tivesse encontrado sua localização? Não seria esta localização uma associação, por parte dos homens, na tentativa de entender o conceito, baseado no conhecimento limitado que ainda possuem sobre a vida pós-túmulo? Não faria sentido a associação do postulado e assim as almas condenadas queimarão no fogo eterno do inferno, por parte da humanidade, com o conhecimento de que a temperatura ambiente aumenta à medida que se caminha em direção ao centro da Terra. O Espiritismo prega que existem diversas faixas de atuação dos espíritos em seus estados desencarnados, que são uma reflexão direta do estágio evolucionário de cada um deles. O termo utilizado pela doutrina é a chamada faixa vibratória. Em maneira simplista, seria o equivalente a entender que pessoas endinheiradas moram em vizinhanças nobres da cidade, enquanto pessoas pobres moram em áreas correspondentemente pobres e muitas vezes perigosas. Dentro de nossa realidade terrena, o agrupamento se dá através de posses financeiras, onde ricos podem morar tanto em áreas pobres, quanto naquelas que estão dentro de sua capacidade financeira, e também em áreas intermediárias, não tão pobres quanto as áreas mais pobres, e não tão ricas quanto as mais abastadas, mas ainda dentro de suas possibilidades. No mundo espiritual, ou seja, quando estamos em estado desencarnado, a riqueza é a nossa bagagem moral e intelectual, e o agrupamento se dá, portanto, através da cadeia evolucionária, onde espíritos em semelhantes estados de evolução se agrupam em faixas vibratórias que lhes são correspondentes. Espíritos mais evoluídos podem descer de padrão vibratório para ocupar, temporariamente, faixas de vibração mais baixas, ou mais densas, utilizando-se a linguagem do Espiritismo, em missões de auxílio, caridade e ensinamento para os espíritos habitantes destas áreas inferiores. Ao contrário, espíritos menos evoluídos não se encontram livres para residir em faixas vibratórias ocupadas por outros espíritos em grau evolucionário mais elevado.
Este conceito se torna muito lógico, desde que a ordem se mantenha, ou seja, espíritos que ocupam uma mesma faixa vibratória, possuem, de forma geral, igual nível de evolução moral. Como a ordem é uma das bases para o trabalho de aprendizado e caridade, seria realmente incompatível pensar em um espírito, ainda nos primeiros degraus evolutivos, cheio de imperfeições e sentimentos de ordem ainda inferior, convivendo entre espíritos de ordem superior, onde apenas o sentimento de amor é encontrado. Este menos evoluído desbalancearia a ordem vibratória da comunidade. Com o conceito de faixas vibratórias em mente, torna-se imediata a associação do chamado inferno com uma faixa vibratória ocupada por espíritos ainda nutrindo sentimentos de ordem grosseira, como vingança, raiva, ciúme e apego aos bens materiais. O que isso significa em termos práticos, é que sua localização não se encontra em camadas inferiores da Terra propriamente ditas, como é acreditado através da interpretação literal dos textos bíblicos, mas em faixas vibratórias inferiores. O Espiritismo associa um nome a essas faixas vibratórias inferiores, o umbral. Convertamos atenção agora à figura do diabo. O conceito de diabo é o de uma entidade de maldade infinita, que é a contraparte de Deus, sendo Deus a bondade infinita. Um outro postulado aceito por todas as religiões é que Deus é único e criador de todas as coisas. Partindo-se deste postulado, que aceitamos como verdade absoluta, como expandido no capítulo Existência de Deus, apresentam-se alguns paradoxos. Se Deus é o criador de todas as coisas, ele então criou o diabo. A pergunta seria, por que Deus criaria uma entidade de maldade infinita, que naturalmente se voltaria contra ele? Uma corrente acredita que o diabo foi inicialmente um anjo que se rebelou contra Deus e resolveu criar o império do mal, que se dedicaria à luta contra o bem. Se o diabo possui maldade infinita, não nos parece uma contradição que Deus permitisse que uma entidade desse calibre pudesse ter sido anjo um dia. Se ele foi um dia anjo, significa basicamente, que foi um dia voltado para o bem. Se existiu dentro dessa entidade a chama do bem, automaticamente, ela não é composta de maldade infinita. Uma outra contradição seria, não criou Deus todos à sua semelhança? Se isso é realmente fato, juntamente com a outra verdade que diz ser Deus o Criador de todas as coisas, chegaríamos à conclusão que Deus criou o diabo não à sua semelhança, pois o diabo é, teoricamente, de maldade infinita. Como se explicaria então a existência de uma entidade fundamentalmente malévola? Mas ainda, qual seria o motivo que levou Deus a criar uma entidade com essa característica? A partir dessas contradições, pode-se chegar à conclusão que o diabo em si, na figura alegórica apresentada hoje, não existe. Mais uma vez, pode-se pensar que o homem resolveu criar uma associação para o conceito de diabo. O conceito de diabo é o de um algoz, que aplica a punição terrível àquele que não foi capaz de entrar no reino dos céus. Foi visto em capítulo anterior que nossa consciência é nosso juiz, baseado na lei de causa e efeito. Como sabemos que nossa consciência não pode ser nunca enganada, ela se torna de fato nosso maior algoz. Em consequência disso, existe, sim, um carrasco punitivo, a nossa própria consciência. Uma vez que a faixa mental, nada mais é que a faixa vibratória que reflete nosso estágio evolucionário, o diabo que puxa a alma para o inferno, é a nossa mente, que nos coloca na faixa vibratória correspondente ao chamado umbral, como visto anteriormente. Analisemos agora as torturas aplicadas às almas residentes no inferno. Não seria o fogo eterno do inferno ainda uma outra alegoria criada pelo homem, pois a dor da queimadura no corpo físico é de fato uma das piores conhecidas pelo homem. Não se pode, então, traçar um paralelo de forma que se associe às dores da consciência, como uma dor insuportável, comparável apenas à dor do fogo que queima a carne do corpo. E com relação à tortura propriamente dita,
Não pode esta também ser o resultado alegórico do sofrimento que é carregado por todos que se encontram nessa faixa vibratória? Voltemos o foco agora para a parte que abrange as torturas eternas. Mais uma vez, a pergunta que pode ser feita, também aplicável a este assunto, e que por si já foi apresentada no capítulo referente à reencarnação, é a seguinte: seria compatível com a bondade infinita de Deus permitir que as almas de seus filhos sofressem por toda a eternidade? Dentro dessa hipótese, teríamos apenas uma chance de conduta, e uma vez que errássemos, estaríamos condenados para todo sempre. Isso vai contra o conceito de reencarnação apresentado em capítulo anterior, e é paradoxal quando se analisa a bondade infinita de nosso Pai. Não teria sido esse conceito de sofrimento eterno introduzido pelas religiões do homem, como uma forma de manipulação que pudesse ser aplicada aos fiéis, através do medo de futuro tão aterrador e irreversível. Utilizando o pensamento lógico, dentro de alguns dos próprios conceitos apresentados por essas mesmas religiões, a imagem de tortura infinita da alma e banimento para todos sempre da terra prometida é contraditória com a ideia de Pai misericordioso, e a de que só o amor constrói, proposto pelo Mestre Jesus. Apresenta-se ainda outro postulado onde Deus é todo-poderoso, e se coloca do lado do bem, enquanto que o diabo se coloca do lado do mal. Deus realmente sendo todo-poderoso, como pode lutar contra uma entidade tão poderosa quanto ele sem que nunca triunfe? Se existisse realmente essa entidade maligna, que luta contra Deus diretamente no caminho do mal, esta seria a criação sua, e como tal, não pode ser tão poderoso quanto o Pai. Não sendo tão poderoso quanto o Pai, essa chamada luta eterna não pode ser nada mais que mais uma figuração criada pelos homens, uma vez que nenhuma luta, propriamente dita, contra o Todo-Poderoso teria qualquer chance de sucesso, ou mesmo duraria mais que 1 milissegundo. A maneira pela qual o Espiritismo encara essa luta entre Deus e o diabo, nada mais é que a batalha interior contra nossas próprias imperfeições, que nos tira do caminho evolucionário, o qual nos leva ao encontro de Deus. Dentro deste mesmo tema, a luta entre Deus e o diabo, como sendo o que mantém o equilíbrio entre o bem e o mal na Terra, é colocada pelas religiões dos homens, quase que como uma necessidade para a manutenção da ordem na Terra. Esta maneira de pensar indica que o balanço entre o bem e o mal seria uma causa, onde o efeito se encontra na manutenção do equilíbrio. Uma maneira mais lógica de raciocínio seria o entendimento de que a mistura entre o bem e o mal na Terra é um efeito, e sua causa seria os vários e diferentes níveis de evolução que os espíritos, que aqui encarnam, trazem consigo. Temos espíritos vindos desde as profundezas do umbral, passando por espíritos em estágio de evolução intermediário, chegando a outros que já não, necessariamente, precisariam encarnar neste mundo com fins evolucionários, mas que assim o fazem com missão de paz ou progresso científico para a melhora do planeta. Vimos em outros capítulos que essa mistura de níveis evolucionários proporciona, dentre outras coisas, oportunidade de aprendizado para nossa própria evolução, e evolução de todos os outros espíritos encarnados na Terra. Como se pode notar, a ideia de inferno é alegórica, criada pelo homem, mas que não pode ser dispensada ou associada à pura imaginação. O conceito de sofrimento dos espíritos que se colocam nessa faixa mental específica quando desencarnados, existe de forma inata, tão forte e acesa, que quando encarnados criam essa imagem, aceita pela grande maioria dos homens. As religiões mundanas adicionaram algumas figuras extras a essas alegorias, as quais quando analisadas através da lente da lógica não dogmática, apresentam inconsistências concretas, que muitas vezes foram colocadas de forma a reforçar interesses dessa massa religiosa, a fim de cegar os fiéis para que pudessem ser mais facilmente manipulados. Purgatório. A imagem popular que se tem do purgatório é a do lugar onde habitam as almas que não são totalmente malévolas a ponto de serem banidas para o inferno, e nem totalmente boas a ponto de atingirem o paraíso.
Essas almas passam por tormentos de forma temporária e indefinida, e o resultado dessas torturas vai ditar o destino final delas, ou são banidas de forma definitiva e eterna para o inferno, ou aceitas no paraíso para contemplação beatífica até o final dos tempos. Tomando-se emprestado o conceito dos vários planos vibratórios, mais uma vez, pode-se dizer que os espíritos se encontram em estado constante de purgatório, e à medida que sobem na escala evolucionária, através do aprendizado e colocação em prática da ideia de que o único caminho é o do amor e da caridade, vão se livrando de suas próprias amarras mentais, e caminhando na estrada que leva à verdadeira felicidade. O conceito de purgatório como sendo o estágio intermediário entre a salvação ou condenação é aceito pelo Espiritismo, mas o caráter definitivo dado pelo resultado do purgatório é que não se alinha com a doutrina. Mais uma vez, esse caráter determinante e irreversível é contraintuitivo e contrário à bondade infinita de nosso Pai. O purgatório, segundo a doutrina espírita, é o conjunto de provas e expiações a que todos estamos sujeitos, durante nosso caminho evolucionário. Seria como o dia da prova escolar depois de períodos de estudos, para verificação da absorção dos conhecimentos sobre os temas abordados. Foi observado anteriormente em outros capítulos, que a vida encarnada na Terra é ferramenta fundamental para nossa evolução. Evolução esta que se dá a partir do aprendizado alcançado através das nossas observações enquanto nessa vida. Também foi mencionado que o sofrimento que passamos está diretamente relacionado com a maneira pela qual encaramos a vida. Se a vida corpórea é o nosso foco principal, qualquer pedra no caminho que atrapalhe os nossos objetivos materiais se torna uma montanha intransponível. À medida que a nossa consciência entende que o espírito é eterno, a vida encarnada nada mais é que laboratório para nosso aprendizado e que o único caminho é através do Mestre Jesus. Como dizia o próprio profeta, nossa fé removerá as montanhas das dificuldades materiais e de aprendizado, e nossos sofrimentos aos poucos serão confundidos com desconfortos momentâneos, e, em tempo, desaparecerão por completo. O pensamento acima sugere que a própria vida na Terra faz parte de nosso purgatório, pois apresenta dificuldades e sofrimentos que serão utilizados para nossa purificação. Mais abrangentemente, o purgatório é expandido também para a vida após-túmulo, enquanto não atingimos maiores estágios de evolução, pois a nossa consciência continuará carregando o peso dos erros cometidos durante nossas vidas na Terra. Com isso, o purgatório na verdade é um outro estado mental, como é o inferno. No purgatório, os espíritos já possuem certo nível de evolução, de forma que aceitam que seus erros do passado, que os deixaram imersos no umbral por determinado tempo, devem ser corrigidos e suas faltas para com o próximo precisam ser reparadas. O sofrimento nesse estágio se dá basicamente através do remorso pelas atitudes tomadas, que foram contrárias ao caminho mostrado pelo Mestre Jesus. Paraíso. A imagem de paraíso, que é passada de geração a geração, e a de anjos cantarolando hinos ao Pai Altíssimo em contemplação beatífica durante toda a eternidade. Dependendo de para quem se coloque essa imagem como prêmio de boa conduta, essa recompensa pode ser entendida como punição. Imaginando pessoas de personalidade ativa, as quais claramente preferem o trabalho contínuo à inércia beatífica, que a figura de paraíso descrita sugere, não nos surpreenderia se essas pessoas se apresentassem decepcionadas com o que deveria ser seu prêmio. Para elas, a inatividade seria tortura das mais terríveis, e não obstante, provavelmente prefeririam, se tivessem opção de escolha, o não embarcamento a um lugar que promovesse a preguiça. Não coincidentemente, as pessoas que fazem do trabalho contínuo sua maneira de viver e agir, sempre procurando aprendizado de novos assuntos e auxiliando seus irmãos de jornada, são as que estão seguindo o caminho ditado pelo Mestre, e consequentemente, a estas pertence o reino de nosso Pai Celestial. Apresenta-se assim, mais um paradoxo para nossa análise.
Seria realmente um prêmio, a residência durante toda a eternidade, em um lugar que não nos estimulasse intelectualmente e moralmente. Faria realmente sentido todo o esforço e trabalho necessários para caminharmos na estrada que nosso Mestre Jesus nos mostrou, em direção ao amor ao nosso próximo, para simplesmente ficarmos em inatividade perpétua? Não nos parece um desperdício de potencialidade deixar de utilizar as almas que foram escolhidas no reino do Pai como outros membros do exército de sua paz, principalmente estas que seriam os generais desse exército devido às suas altas qualidades morais e intelectuais? Mais uma vez, utilizando-se da análise dos vários planos vibratórios, o Espiritismo acredita que o paraíso nada mais é que o plano vibratório onde residem os espíritos que alcançaram o nível de evolução no qual executam de forma inata e natural os ensinamentos de Jesus. Para estes espíritos, a verdadeira felicidade foi encontrada, pois a eles já não afetam as imperfeições corriqueiras a que nós ainda estamos imersos, e possuem consciência verdadeiramente livre de remorsos trazidos por suas faltas do passado. Faltas estas que já foram propriamente corrigidas e resgatadas. Estes bons espíritos escolhem então suas missões e tarefas a serem executadas, de acordo com seus interesses, mas sempre baseadas no amor ao próximo. Suas existências são plenas, contrariamente à noção de inatividade beatífica. A felicidade para eles está no fato de serem úteis a seu próximo e a Deus. Transição entre inferno, purgatório e paraíso. Foram apresentados os conceitos de inferno, purgatório e paraíso na visão da doutrina espírita. De forma resumida, entende-se que cada um desses três termos, assumidos por várias religiões como locais determinados, onde almas passam a habitar durante sua vida no pós-túmulo, são, na verdade, segundo o Espiritismo, estados mentais em que os espíritos se encontram, e que refletem o seu estágio evolucionário momentâneo. Um outro conceito, que deve ser repetido aqui, é o de que nenhum destes estados mentais é tão permanente quanto a eternidade pregada pelas religiões dos homens. A misericórdia de nosso Pai nos proporciona ferramentas e oportunidades para nosso progresso e evolução. Ninguém se encontra condenado perpetuamente aos sofrimentos estarrecedores do inferno, ou a estágio intermediário e indeterminado do purgatório, ou a contemplação preguiçosa e de pouco uso, do paraíso, como proposto. Espíritos habitantes do umbral, ou inferno como é mais comumente conhecido, podem a qualquer tempo, deixar esse plano de sofrimento, e passar a uma faixa vibratória menos angustiante. Ao mesmo tempo, espíritos que residem em faixas vibratórias intermediárias, estão livres para galgar passos ao encontro do chamado paraíso, cada um a seu tempo e na sua velocidade própria. A pergunta mais natural que se pode propor nesse ponto é a seguinte: como se dá essa transição entre os vários planos vibratórios ou faixas mentais? Mais uma pergunta cuja resposta, apesar de curta e aparentemente simples, possui conotação muito profunda. A maneira pela qual se consegue galgar passos dentro das várias faixas vibratórias é através da reforma interior. A reforma interior é o processo pelo qual aceitamos verdadeiramente o caminho traçado pelo Mestre Jesus através de sua palavra nos nossos corações, e a partir daí, todas as nossas ações serão uma reflexão dessa palavra. Na realidade, o paraíso, ou felicidade verdadeira, são alcançados quando nossas ações, pensamentos e sentimentos, de forma inata e natural, tornam-se exemplos de aplicação prática nos quais se identificam as palavras do Mestre. Quando o Mestre nos falou que ninguém chega ao Pai senão por mim, e que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos estava dizendo que seus ensinamentos são um modelo a ser seguido, por todos nós, para o alcance da verdadeira felicidade. Capítulo 8 – Objetivo maior. Independentemente de crença, raça, posição social ou sexo, existe um forte consenso com relação ao que desejamos de forma inabalável: felicidade.
A felicidade é sem dúvida o nosso objetivo maior, e sua procura é fundamentalmente o que nos motiva durante nossas atividades diárias, planos futuros e aspirações. Uma das grandes questões é: o que é a felicidade? Nós, espíritos ainda imperfeitos, em evolução, temos, cada um de nós, os nossos próprios conceitos com relação ao que nos trará felicidade. Aqueles que ainda se encontram presos aos bens materiais, como as riquezas da vida encarnada, acreditam que sua felicidade será alcançada através do acúmulo desses bens durante sua vida na Terra. É comum dizermos que quanto mais riquezas temos, mais ainda queremos, e vemos que esse ditado encontra exemplos práticos em várias pessoas de nosso círculo de conhecimento. É natural vermos indivíduos que, quanto mais conseguem acumular, mais avarentos se tornam, no ímpeto de chegarem a um objetivo numérico, que nem eles mesmos entendem por certo qual é. Durante seu caminho de acúmulo, muitas vezes pisam em tudo e todos que se encontram em sua trajetória egoística, no intuito de não permitirem que nada os separe de seu destino, a riqueza material. Muitas dessas pessoas apresentam o argumento de que adotam esta cruzada não por elas, mas por seus familiares, e que o fazem apenas por amor a seus rebentos, pois desejam que não passem por necessidades financeiras quando seu provedor se for desta vida. Muitas das vezes, cegam-se a tudo que não seja o trabalho de acúmulo de bens por toda sua vida, gerando o sentimento de desprezo de seus familiares, que não mais o reconhecem como patriarca da família, mas apenas um provedor. Os laços familiares se tornam, com o passar do tempo, cada vez mais enfraquecidos, até desaparecerem por completo. Ao final de suas vidas, tristeza avassaladora lhes invade o coração, pois, mesmo que tenham sido bem-sucedidos em seus projetos financeiros, são paupérrimos no campo do afeto, até mesmo por parte de seus entes queridos. Não souberam saborear os momentos de simplicidade ao lado de seus filhos ainda cambaleando os primeiros passos. Não passaram pelas dores de os verem doentes e pela alegria de os verem vencer essas doenças. Não lhes ensinaram os primeiros números da tabuada, e não os viram graduar na escola. Não lhes deram conselhos com relação a relacionamentos interpessoais. Não lhes falaram das dificuldades da vida, e nem também de sua maravilha intrínseca. Não lhes falaram de quão belo é o amor, e de que o único caminho é o desse amor. Não lhes ensinaram as primeiras orações, não lhes falaram nem da natureza e nem de sua perfeição, nem lhes falaram que somos todos irmãos, filhos de um só Pai, todo misericórdia e amor. Não expressaram seus sentimentos de amor pelas suas esposas, não falando suficientes vezes que as amam e que seus trabalhos são tão ou mais importantes que o trabalho remunerado. Nunca lhes disseram que elas são as rochas de sustentação do núcleo familiar, e que sem elas, eles certamente falhariam. Estes, passaram pela vida com um único sentimento, o de orgulho próprio, e falharam, como maridos, pais e pessoas. O fato dessas pessoas nunca se sentirem saciadas, durante suas vidas, com os valores que conseguiram acumular é uma prova de que a felicidade verdadeira não se encontra na reunião de bens, e que no seu âmago, ainda procuram por uma coisa que não sabem o que é. Elas, em seus subconscientes, entendem que essa luta por acúmulo de bens nada mais é que frugal efemeridade, e que a felicidade ainda está lá fora, a ser alcançada. Para eles, a contínua busca por mais bens, nada mais é que uma substituição inconsciente da verdadeira luta, à procura da felicidade, que não está arraigada aos bens deste mundo, e que, ou por ignorância ou simples leviandade, por eles não foi buscada. Aqueles, que estão um passo adiante dos indivíduos que procuram incessantemente riquezas terrenas, e consequentemente, entendem que existe um algo mais que bens materiais, procuram o alento e conforto na religião dos homens. Já é um passo à frente. Mas, a natureza humana ainda busca o caminho mais fácil. Com isso,
As religiões mais procuradas são aquelas que não pregam que todos somos responsáveis pelos nossos atos. A maioria dos homens sente alívio quando lhes é dito que todos seus pecados foram perdoados, uma vez que repitam palavras, algumas vezes, em forma de oração. Sentem-se livres para viver sua vida de forma irresponsável, já que sabem que, domingo próximo, tudo que fizeram durante a semana lhes será perdoado novamente, de forma instantânea e sem esforço. Estes, também, em tempo, sentirão o peso de suas ações em suas consciências, e o chamado perdão de domingo não será mais suficiente, como alívio de suas almas. Começarão a buscar em outras religiões, o que agora lhes falta na atual. Como continuam a busca através de religiões superficiais, que não promovem a reforma interior, nunca acham consolo nas seitas dos homens, e consequentemente, não encontram a verdadeira felicidade. Como os materialistas, sua procura pela felicidade se encontra focalizada fora de suas consciências, onde também não serão bem-sucedidos. O Espiritismo propõe, antes de mais nada, a reforma interior, como explicada anteriormente. Como foi dito, a reforma interior, de forma simplista, nada mais é que o reconhecimento de nossas imperfeições e áreas com potencial para melhora, seguido de aceitação dessas imperfeições de forma que não nos revoltemos contra nós mesmos, e da constante busca de melhora ou conserto dessas falhas através do trabalho e esforço próprios. Esse é o resumo do trabalho de evolução. Temos o gabarito de comportamento nas palavras do Mestre. Sabemos onde nos posicionamos com relação a este molde, que nos é dado através do autoconhecimento de nossas falhas, e, através da análise da diferença dada, entre onde estamos e onde devemos estar, nós mesmos traçamos o nosso plano de melhora, ou, utilizando palavras do Espiritismo, planejamos a nossa carta de vida. A carta de vida é o plano que contém os tipos de experiências que precisamos passar durante nossa vida encarnada. Dependendo de qual ou quais falhas achamos que nos encontramos em condições de acertar na encarnação próxima, um conjunto específico de experiências nos serão apresentadas durante nossas vidas, que nos permitirão tomar as devidas atitudes que nos ajudarão no trabalho de correção dessas falhas. Por exemplo, se o apego a bens materiais é a falha que precisamos melhorar no momento, podemos encarnar em um lar que sofrerá dificuldades financeiras, para que possamos entender que a felicidade não está relacionada a estes bens. Se nos consideramos uma pessoa orgulhosa, poderemos passar por várias situações durante nossas vidas aqui na Terra em que nos humilharão, para que possamos entender que todos somos iguais perante aos olhos do Pai. Todas as provas que nos são apresentadas durante nossas vidas encarnadas, então, são escolhidas por nós, para que possamos trabalhar os diferentes ângulos de nossas imperfeições. A partir desse conceito, felicidade parcial é encontrada à medida que superamos cada uma dessas falhas, e a felicidade verdadeira é alcançada quando finalmente vivemos em completo alinhamento com os preceitos que nos foram passados pelo profeta Jesus. Espiritismo é então, também religião, pois trata a vida pós-túmulo como todas as outras religiões dos homens. No entanto, uma diferença fundamental entre esta e outras religiões se encontra no fato do Espiritismo não se declarar dono da verdade. Para o Espiritismo, feliz é aquele que consegue iniciar e seguir no processo de reforma interior, independentemente de seu credo e religião de preferência. O interesse principal da doutrina não é o de recrutar fiéis a todo custo, como muitas das religiões dos homens atuam. O que a doutrina oferece é um conjunto de informações que podem e devem ser utilizadas pelos homens, para que mais facilmente iniciem seus processos de reforma interior. Chama-se bom espírita, não necessariamente aquele que carrega a bandeira da religião espírita, mas aquele que segue os ensinamentos do bom pastor, independentemente se este chama sua maneira de agir de espiritismo, catolicismo, budismo, taoísmo ou islamismo. A reforma interior é processo que não pode ser imposto,
e ao mesmo tempo, entende-se que é sinônimo de evolução. A liberdade de ação e o livre-arbítrio são os maiores postulados da doutrina. A lei de causa e efeito, como foi vista, deve ser entendida por todos como infalível, o que significa que, com a liberdade vem a responsabilidade de saber-se que todo ato gera consequência, e que toda consequência possui um responsável. Em toda religião, existem sempre aqueles que tentam tirar proveito próprio utilizando-se da fé de seus seguidores. Como o próprio Mestre nos falou, orai e vigiai. Ou seja, esteja de mente aberta para a fé, mas esteja também sempre vigilante, utilizando-se do crivo da razão e da lógica. Julgue a moralidade do grupo de trabalho pelos frutos do trabalho, não apenas pelas palavras oratórias de seu condutor. Mantenha sempre em mente que espiritismo é mais que religião, é também filosofia e ciência, e como tal, baseada na lógica. Mais uma vez, o verdadeiro espírito é aquele que segue a palavra de Jesus. Lei do progresso moral e científico. Definimos o que a evolução significa em termos simplíssimos. Em escopo mais amplo, a evolução não apenas se dá no campo moral do indivíduo, mas também no científico. Na verdade, não se pode separar um do outro, isto apenas está sendo feito para simplificar o entendimento da lei do progresso. A lei do progresso nos diz que tudo evolui. Não apenas os indivíduos, como foi apresentado, mas também vegetais, animais e até planetas. O universo está sempre em movimento, sendo uma estrutura dinâmica, em escopo muito mais amplo que nossos cientistas modernos acreditam. Estes já identificaram que a galáxia se encontra em movimento expanditório, mas a dinâmica desse sistema possui complexidade muito mais avançada que um simples movimento de expansão. De acordo com este postulado, mundos que hoje possuem características ainda rústicas, em tempo, evoluirão a ponto de se tornarem lar de espíritos que se encontrem em faixa evolutiva mais adiantada. Mesmo a Terra, que hoje é reconhecidamente local de provas e expiações para os espíritos que ainda lutam pelas suas reformas interiores, progredirá e passará a ser o lar de espíritos com nível de evolução superior ao atual. Quando Jesus nos falou que, chegada é a hora de separar o joio do trigo, ele nos estava dizendo que a hora está próxima para que o planeta inicie o seu período de transformação. Logo, os espíritos que conseguirem progredir em suas reformas internas, a ponto de se colocarem na faixa evolucionária, em que a Terra estará posicionada após sua transformação, neste plano permanecerão. Aqueles que ainda lutam, mas sem o devido sucesso, serão devidamente realocados para outro mundo, que se transformará no novo planeta de provas e expiações, como a Terra é hoje. Quando se diz que o progresso científico não pode ser devidamente separado do moral, entende-se que, como na escola, matérias que os alunos entendem através do raciocínio, são muito melhor assimiladas que aquelas que são simplesmente memorizadas. Os assuntos memorizados apenas residem no cérebro até que um novo utilize este espaço de memória, enquanto que, o que foi entendido através do raciocínio, permanece armazenado. No campo da evolução mesmo ocorre. A ciência é utilizada para o entendimento dos motivos pelos quais atitudes morais devem seguir o caminho ao invés do B. Uma vez que explicação não puramente dogmática é apresentada, nossa inteligência não é ofendida, e passamos a realmente compreender o motivo pelo qual precisamos agir de uma determinada forma. Um simples exemplo seria o do conceito de reencarnação. Como vimos em capítulo anterior, a reencarnação em si é a resposta para várias perguntas existenciais que não possuíam resposta no terreno da lógica. Outras questões filosóficas, relacionadas com questões morais, que também não encontraram respostas, podem ser entendidas no terreno da ciência, o que, a partir desse momento, nos dá motivação extra para implementarmos o que o Mestre nos falou, não apenas por fé, mas agora também, pela base da ciência. A fé.
Todas as religiões humanas pregam que a fé é o que nos move na execução de seus dogmas, a começar pela não contestação desses mesmos dogmas. Estas religiões pregam que tudo que elas nos passam, chegam diretamente de Deus, e por isso, se achamos que esses dogmas não se alinham com a lógica, ou se achamos inconsistências em seus preceitos, os falsos profetas nos dizem que somos homens sem fé. O que seria então a fé? Podemos dizer que a fé não possui relação nem mesmo indireta com os dogmas religiosos, mesmo porque esses dogmas foram criados por homens, e não por Deus. Mesmo para aqueles que se utilizam da Bíblia como sua base de orientação, os dogmas nada mais são que interpretações dos mandamentos, interpretações estas também realizadas por um ou mais homens, falíveis e imperfeitos como nós. Fé não é religião, mas a certeza de que somos filhos do mesmo Pai, de bondade e misericórdia infinita. Que esse Pai, ao contrário desse ser distante que é pregado pelas religiões, só se faz distante quando assim o desejamos. Ele está em tudo e em todos, sempre. Vemos o Pai em cada milagre cotidiano, desde a abertura das pétalas de uma flor, até o nascer do sol e o nascimento de um bebê. No funcionamento perfeito da natureza, na qual todos os componentes executam função importante para sua unificação e funcionamento. Em um doente terminal que levanta e anda curado. Na pessoa que acorda de um coma de décadas em uma outra que é atingida por um raio e morre. Fé é amor. O amor do Pai que é sentido através de todas as oportunidades que nos são dadas para evolução. A bênção da reencarnação e do livre-arbítrio. O trabalho. A caridade entre os irmãos. O sentimento de que todos realmente somos irmãos e parte de um mesmo todo. O sentimento de que enquanto uma única alma esteja perdida, felicidade completa não pode ser encontrada por todas as outras. O sentimento de unidade em que trilhões e trilhões de espíritos realizam trabalho importante e fundamental na obra de criação do Pai misericordioso. Fé é certeza. Certeza de que para toda noite há o dia, e de que para toda tempestade há o arco-íris e os pássaros que cantam. Certeza de que nós fomos criados à sua imagem, e que, em tempo, também acordaremos para a verdadeira fé. Certeza de que nada é eterno, nem sofrimentos, nem dúvidas, nem pobreza, nem doença. Certeza de que a morte nada mais é que sono curto até o despertar na nossa verdadeira morada, junto dos nossos amados. Fé é confiança. Confiança de que o bem sempre prevalece sobre o mal. Confiança de que inimigos do presente serão amigos do futuro. Confiança de que nossas imperfeições também são temporárias, e que serão, em tempo, transformadas em fortalezas. Confiança de que o único exército infalível é o exército da paz e da caridade, e de que suas únicas armas são as palavras do Mestre Jesus. Fé é união. União que começa no seio familiar, eventualmente se expande até amigos, e finalmente incorporará cada alma existente no globo e no universo. União que nos faz sentir protegidos e amparados, mesmo quando nos sentimos sós. União que carrega o enfermo no colo, e que mais tarde permitirá que o doente de hoje cure o doente de amanhã. Fé é humildade. Humildade de sentirmos no fundo de nossos corações que todos nós somos verdadeiramente iguais. Os professores de hoje serão os alunos de amanhã. Os mais inteligentes são responsáveis pelos que ainda se encontram em caminho de aprendizado, pois no passado foram também ensinados. Humildade de reconhecermos que o trabalho é a ferramenta que nos leva para junto de nosso Pai. Capítulo 9 – Escopo da vida na Terra no quadro geral da existência. Já foi colocado anteriormente que a Terra se caracteriza como lugar de provas e expiações, que é laboratório onde podemos utilizar nossas experiências e consequentes observações dessas experiências, como ferramentas para nossa evolução. Foi também mencionado que a evolução do cosmo não se restringe apenas aos seres da espécie humana, mas também é expandida para o coletivo, de forma que inclui povos e também mundos. Como tal, podemos chegar à conclusão que a Terra,
como organismo coletivo, se coloca em uma posição determinada no quadro geral evolutivo. Está à frente de outros mundos, habitados por espíritos ainda mais básicos que os que habitam o nosso globo, e obviamente, atrás de outros vários, que hospedam espíritos de inteligência e acuidade moral mais elevadas que as nossas no momento. Como também foi mencionado anteriormente, o nosso molde de comportamento, ou mesmo, objetivo temporário de evolução, é o de alinharmos o nosso modus vivendo com a palavra de nosso Mestre Jesus. O sucesso virá quando começarmos a agir de forma inata, a maneira que Jesus nos ensinou, baseados nos conceitos de amor e caridade ao próximo, e quando nosso coração estiver completamente protegido de sentimentos que não sejam os do bem, de vaidade e orgulho, que são ferrugens que corroem o nosso espírito e as pedras que impedem que corramos no caminho sem nos machucarmos. Nós, seres imperfeitos, que sabemos de nossas falhas com relação ao nosso molde de comportamento, podemos dizer que estamos à frente daqueles que ainda não despertaram sua inteligência para questões mais filosóficas como estas, e ainda nutrem apenas sentimentos rústicos, ligados à garantia de existência. Também, como é de se esperar, nos colocamos atrasados com relação a outros seres, que já trilharam o nosso caminho no passado, e hoje buscam objetivos mais elevados que os nossos. Os seres atrasados com relação a nós, pertencentes a mundos que são compatíveis com seus estados de evolução, encarnam quase que continuamente, sem passarem por longos tempos na erraticidade, pois para eles, este estado lhes confundiria ainda mais os seus ideais basicamente imateriais. Não compreenderiam este estado como parte de um todo existencial, pois a única coisa que compreendem são os instintos carnais de manutenção da espécie. Quando morrem seus corpos físicos, encontram-se em estado inconsciente à espera de sua próxima encarnação, para que continuem seu lento trabalho evolutivo. O trabalho de controle de encarnações de todos esses seres é de responsabilidade de espíritos em fase superior de evolução, que por caridade, devotam-se temporariamente ao trabalho de gerenciamento desses mundos, pois entendem que foram, no passado, também beneficiados por espíritos superiores a eles. Os espíritos que encarnam nesses mundos, não participam da arquitetura de suas cartas de vida, que como vimos, é a planta onde se determinam os tipos de experiências que serão apresentadas durante o período de encarnação. Suas vidas encarnadas são curtas, pois a ciência nestes mundos ainda não desenvolveu medicina para a cura de doenças, assim como sua tecnologia ainda não se utiliza dos campos conhecidos pela nossa ciência, o eletromagnético, gravitacional, forte e fraco, para aumento de sua qualidade de vida. O próprio ambiente natural onde vivem é hostil, de forma que suas maiores ambições são as de busca de alimentos, reprodução e moradia. Buscam seres de sexo oposto apenas para fins reprodutivos, sem o desenvolvimento de relacionamento afetivo com estes. Agem, como os animais de nosso mundo, por instinto de manutenção da espécie, mantendo o relacionamento interpessoal básico e a nível unicamente carnal. Cada mundo possui um molde, que é o objetivo evolucionário para os passos na evolução. Quando atingimos esse estágio, somos promovidos ao próximo mundo na escala. Por exemplo, os nossos irmãos descritos acima, que finalmente galgaram todos os necessários degraus evolutivos, determinados para o mundo imediatamente inferior à Terra, no grau evolutivo dos planetas, são transferidos para a Terra, onde começam seu novo trabalho evolucionário, com o objetivo de alcançarem o molde de comportamento determinado para esse globo, a palavra do Mestre Jesus. Para estes, as primeiras encarnações terrenas se dão como selvagens e silvícolas, habitando muitas vezes regiões afastadas e até mesmo desconhecidas. A transição entre os mundos ocorre de forma gradual, pois, o Pai em toda sua bondade, apenas nos concede provas nas quais podemos ser bem-sucedidos. Estas primeiras encarnações no nosso planeta,
servem para que os espíritos possam se adaptar às novas leis físicas que governam essa morada, bem como as necessidades básicas para o novo vaso físico. À medida que os recentes moradores deste globo se sentem mais adaptados às condições ambientais peculiares ao globo, é permitido encarnar em sociedades mais avançadas que as formadas pelos selvagens. Aos poucos são introduzidos em organismos sociais cada vez mais avançados e complexos, de forma que possam aos poucos acordar para necessidades além do nível material. Seus períodos de encarnação começam a ser mais longos,